semeadura. Texto bíblico, Salmos de número 126, do primeiro em diante. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Salmos 126, do primeiro ao 6. E diz o texto: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Glórias a Deus por tudo. Glória a Jesus. Queridos, Salmos 126, conhecido Cântico dos Degraus. Esse salmo ele foi escrito a Deus para louvar, agradecer por ter retirado o povo do cativeiro da Babilônia. Este salmo é um agradecimento. Este salmo é uma espécie de reconhecimento dos grandes livramentos
Deus pelos grandes feitos. E o terceiro clamou de exaltação a Deus. Grandes coisas fez Deus por nós. Aí muitas vezes a gente pergunta: o que é que Deus fez? O que foi que Deus fez por mim? A coisa que Deus fez por todo mundo, por toda a nação, é só ela vale por todos os outros benefícios que a gente recebeu. Só ele entregar Jesus na cruz do Calvário, para que hoje a gente pudesse ter vida e vida com abundância, chance de poder salvar nossas almas, é grande feito que o Senhor fez por nós. Glória a Jesus. Mas eu quero me ater ao versículo 6, ou melhor, número 6 de Salmos, que vai dizer: aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Que beleza, irmãos! Aleluia! Nós sabemos que a lei da semeadura é: colhemos o que plantamos. Vamos plantar e vamos colher. Se a semente for ruim, dará frutos ruins. Se a semente for boa, colheremos frutos bons. Glória a Jesus. A lei da semeadura, primeiro vai dizer: plante coisas boas e colheremos coisas boas. Glória a Deus, glória a Deus. O que nós plantamos vai voltar para nós, e nos tornamos o que nos praticamos. Irmãos, parafraseando o texto, hoje nós vivemos em um mundo de extrema violência, um mundo que dá medo de você sair da esquina. Os pais vão para os seus trabalhos e muitas vezes não sabem o que volta. Aqueles que procuram colocar o caos na sociedade, eles estão plantando violência. Por quê? Porque eles estão fazendo também violência. O que hoje a gente está vendo aí é uma colheita desenfreada das violências plantadas ao longo do tempo. Então, a gente vê os jovens plantando as suas rebeldias e vai colhendo também da sua rebeldia. A gente vê as pessoas que não escutam o conselho dos mais velhos, planta rebeldia e vai colher rebeldia. A mesma coisa somos nós cristãos. Se nós evangelizarmos, nós estamos plantando a semente na seara. Se nós falarmos para os nossos vizinhos, nós estamos plantando a semente. Nós não vamos plantar nada para colher imediatamente. Não existe um pé de fruto que você plante hoje e você colhe amanhã. Ou ainda não vi. O fruto você coloca a semente, ele vai germinar, se tiver chuva, vai crescer, vai brotar e começa a ter os seus frutos. E quando tem os frutos, ainda tem a espera do amadurecimento. Então existem algumas etapas para que a gente colha o que a gente plantou. Se nós estamos plantando discórdia na igreja, nós vamos colher discórdia. Se nós estivermos plantando a fofoca, nós vamos colher também a fofoca.
nós estamos plantando, aleluia, o vigor que o Senhor dará através do seu poder. Lá na frente, a gente vai ver o que a gente plantou hoje. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Até os empim tem qualidade. Se você pegar um empim que tem aquela raiz de manteiga e plantar ele, você não vai colher outro tipo de empim. Você vai colher o empim manteiga. Aquele empim amarelinho, bonitinho, mole, é isso. Mas você plantou, e se você plantou, você vai colher daquilo que você plantou. A semente que você plantar vai ser o fruto, aleluia, adequado, que vai germinar e você vai colher fruto, coisas boas, frutos bons. A própria Bíblia diz: a árvore que não der fruto, corta e joga no fogo. Glória a Jesus. E aqui diz o texto, Gálatas capítulo 6, e versículo de número 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também se fará. Provérbios 11, ou parte, Provérbios 11, 18, parte do versículo. Mas para o que semeia justiça, haverá galardão certo. Provérbios 22, 8. Vai dizer o texto: o que semear a perversidade, cegará males. O que é cegar é colher. Glória a Jesus. É por isso que eu falo, irmãos, muitas das vezes, até aqui nos nossos dízimos e ofertas, se nós semeia pouco, pouco também a gente vai semear. Se nós semeia conforme Deus diz para que a gente faça, na sua Bíblia, na sua palavra, certamente a gente vai colher as promessas de bênção que o Senhor diz na sua palavra. Muitas das vezes eu sou um bom cristão, eu faço tudo para agradar a Deus, mas nas minhas premissas eu escondo aquilo que é de Deus. Eu estou plantando aquilo que Deus não recomenda que a gente plante, plantando semente ruim. E hoje em dia a avareza nos tomou conta de muitos. A avareza tomou conta de muitos irmãos. Aí, irmãos, Deus ele dá saúde, Deus ele dá condições de trabalho, Deus ele dá uma vida longa. Deus muitas vezes permite que alguns cheguem até a aposentadoria. E a aposentadoria você colhe por quê? Porque você levou uma vida de plantio, de trabalho. Mas nós temos também compromisso com Deus. E Deus fala: olha, o dízimo é 10%. Como assim 10%? Eu fico com 90% e 10% vai para Deus, biblicamente falando. Aí tem irmãos que pega e oculta o que é de Deus, ou então dá o que quiser. Muitas vezes não fala devolver dízimo, fala pagar o dízimo. Ninguém paga a Deus nada. Nós devolvemos o que é de Deus, diferente. E isso também se transforma lá na lei da semeadura. Porque se eu faço para Deus de qualquer forma, planto na seara de Deus de qualquer forma, não tenho atenção à minha semente que eu vou colocar na obra de Deus, automaticamente eu também não colherei coisas boas. É por isso que a vida de muitas pessoas está indo de ladeira abaixo, irmão. Sou um bom cristão, mas nas minhas finanças eu não sou fiel.
Sou bom cristão, mas nas minhas finanças eu não sou fiel. Porque a avareza tomou conta. E como é que eu ando na obra de Deus dessa forma? Vamos descobrir o texto. Semente poderá não dar frutos bons. Colhemos segundo a medida que semeamos. A medida ou a substância do nosso plantio será a medida ou a substância da nossa colheita. Glória a Jesus. Eu falo direto. Hoje, muitas vezes a gente está colhendo o que alguém plantou lá atrás. Vamos dar um exemplo. Teve um dia um que alguém até chamava de louco, que subia e descia com um carro velho para fazer culto ali, fazer culto aqui. Depois, com a caixa de madeira pesada velha, sem lugar de reclinar a cabeça, fazia culto aonde nos chamasse. Mas hoje a gente está colhendo aquele plantio que a gente fez lá. Hoje nós estamos dentro de um templo porque alguém plantou, porque alguém se esforçou, porque alguém trabalhou na seara. Então hoje nós colhemos esse fruto. E qual é o fruto que você está colhendo hoje para plantar amanhã? Plantando hoje para você colher amanhã. Qual é o teu fruto? Glória a Jesus. Aqui diz a lei da semeadura. E na realidade, parafraseando o texto, uma vez eu vi uma história de um missionário africano que uma bela tarde bateu no menino a sua porta. Ele abre a porta e quando ele abre a porta, ele vê um menino com um peixe grande na mão e diz assim: reverendo, aqui está a minha semente, aqui está o meu dízimo. O reverendo ele pega aquele peixe, mas fica um pouco escaralhado, estranho, e fala assim: sim, você me deu o peixe, aqui é o seu dízimo, mas onde é que estão os outros 9? Ele falou: reverendo, o seu dia nos ensinou acerca da semeadura. O seu dia ensinou para a gente que nós devemos dar a nossa contribuição para a obra, devolver o dízimo. Ele dá uma risadinha e diz: reverendo, eu estou voltando lá para o rio novamente, porque eu vou pegar os 99 lá. O que é que quer dizer essa historinha? Ele primeiro foi semeou, colocou a semente, e ele tinha a plena certeza, a convicção que ele ia pegar muito mais do que ele deu ali como dízimo. A mesma coisa, irmãos, somos nós. Se nós tomarmos por exemplo, aleluia, como Abraão fez, como Jacó fez, como Jó fez, olha os homens que foram prósperos. Por quê? Porque semeou sem avareza. Ele tinha o entendimento do que era o dízimo. A mesma coisa, quando Jacó semeou e quando Abraão semeou, não tinha ainda lei do dízimo na Bíblia. O dízimo é antes da lei, é muito antes da lei, mas ele já tinha um entendimento dado pelo Espírito Santo de Deus, que aquilo era de Deus, e que se ele devolvesse para Deus, ele estava plantando na boa terra. Glória a Jesus. Aleluia. 1 Coríntios, vai dizer 15:30. Hoje eu vou terminar um pouquinho mais cedo, irmãos. 15:30 vai dizer:
não é vivificado se primeiro não morrer. O que semeamos se primeiramente não morrer? Irmãos, muitas das vezes nós, como seres humanos, tem que morrer da gente o ego, a altivez, a avareza. Tem gente que se acha melhor do que o outro, e na realidade nós não passamos de um saco de carne andando com o espírito dentro. E se a gente não aproveitar esse momento que nós passamos aqui na terra para poder agradar a Deus e fazer a vontade de Deus, certamente nós não vamos colher coisa boa no futuro. Se hoje nós estamos indo à igreja, se hoje nós queremos servir a Jesus, nós estamos plantando para colher futuramente salvação. Nós não estamos aqui à toa. Tem gente que diz que o crente é besta. A crente não é besta não. O crente é o cara mais sabido que tem na face da terra. O cara se aproxima de Jesus porque ele sabe que Jesus tem poder e autoridade de anunciar ao Pai e levar a glória. Besta são aqueles que vivem a sua vida do jeito que quer, porque no final, se morrer do jeito que está, vai para o inferno. Mas os crentes não, está passando os seus perrengues, seus momentos de adversidade, suas lutas, mas está alegre para a igreja servindo ao Senhor. Por quê? Porque ele sabe que esse plantio vai gerar frutos permanentes para a eternidade. Glória a Jesus. Aí a irmã Teresa cantou o pregador de rosa. A igreja hoje, irmã Teresa, está contaminada desses pregadores de rosa. Porque se pregar espírito, a igreja esvazia. Se pregar doutrina, ninguém vem com culto. Se pregar ensinamento, ninguém aparece. Mas se dizer que vem aqui o profeta tal, o pregador tal, que vai revelar, que vai apontar, que vai falar, que vai fazer acontecer, vem gente até que eu não conheço para dentro da igreja. Mas só que eu não estou preocupado com esse tipo de crente, não. A minha preocupação é que o crente que quer ir para o céu, sabe por quê? Porque sabe, aleluia, que com Jesus no barco e servindo ao Senhor adequadamente, como a palavra diz, a gente tem a chance de poder entrar na rua dos céus. Porque os crentes que querem viver dessa forma aí, em algumas igrejas, aleluia, que estão querendo fazer o que eles querem, pegar o que eles querem, aleluia, esses estão com a mente corrompida. E quando você prega a doutrina de Jesus, você que está errado. É assim. Alguns já se convertem em alguma determinada igreja, que é a igreja do poder não sei o quê, da revelação não sei o quê. E aí chega na igreja, a Assembleia de Deus, ou outro se pregue o Evangelho, que pregue realmente a palavra de Deus. Ah, o culto foi frio. O culto foi frio. Eu não vi a autoridade de Deus, eu não vi profecia de Deus. É porque eles são burros, porque eles acham que profecia é só aquele negócio de apontar e profetizar o que ele está querendo. O que eu estou fazendo aqui é profecia, é proferindo a palavra de Deus, é transmitindo a vontade de Jesus. Profecia é proferir, falar, transmitir a palavra de Jesus. Mas alguns só vão para a igreja para ouvir profecia e está plantando na terra não assenta.
está plantando numa terra que o fruto não vai sair adequado. Mas quando a gente prioriza a palavra de Deus, certamente, irmãos, a nossa colheita vai ser uma colheita boa e agradável. Não se esconda de Jesus. Não se esconda da obra. Não se esconda da seara. Quando você vê o seu irmão chagaramão, vá lá e ajude ele. Quando você vê seu irmão querendo evangelizar, querendo falar de Jesus, vá lá e ajude ele. Você está plantando também. Muitas das vezes, irmãos, eu mesmo aqui como exemplo, eu estou em meio de um batista no deserto, clamando para poder fazer a obra de Deus, e muitos ficam assuntos. Não estão nem aí. Glória a Jesus. João Batista foi a mesma coisa, estava no deserto clamando. E quem estava ouvindo de João Batista? Isaías falou para Deus: Senhor, o Senhor mandou ir profetizei, agora quem me escutou? E sabe uma coisa? O pastor fica limitado a trabalhar. O pastor fica limitado porque o pastor quer plantar. O pastor quer plantar, mas os lavradores não querem. Mas se o pastor sair para plantar, vai ser poucas sementes, aleluia, germinando. Mas quando a igreja se junta, aleluia, para poder plantar junto com o pastor, muitas sementes vão ser germinadas. Glória a Jesus. Qual é a tua semente? Aonde tu tem plantado? Alguns acham, irmãos, que os obreiros da igreja são aqueles lavradores que nunca cansa, que nunca adoece, que nunca fatiga, que não se fica exaustado. Alguns tratam o pastor como super-heróis. E alguns até, não é o caso da igreja aqui, mas eu falo em geral, e alguns cruzam os braços e até deixa lá para o pastor seguir. Sabe a coisa, pastor? Eu estou com a minha enxada plantando. Se tu quiser semente, pega a tua enxada e plante. Começa a fazer a tua parte. Porque cedo Jesus vai vir. O dono da seara vai vir. E eu quero ver o que você vai mostrar para ele. A qualidade da tua semente, a qualidade dos teus frutos, a tua colheita. Eu quero ver como será. Josué subiu uma pedra quando ele viu a irreverência do povo e disse para o povo: olha, vocês, eu não sei, repare que o líder estava dizendo: vocês eu não sei, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ele estava dizendo: se vocês não querem, eu permaneço na minha posição, agradando a Deus. E quando o pastor vai atrás, se preocupa, manda um WhatsApp, que hoje tem a tecnologia, está ali sempre vendo como é que é o verdade, alguns se irritam, porque acha que o pastor está preocupado demais, quer entrar na semana. Mas sabe qual é o problema? Porque eles estão acostumados com o pastor realmente. Estão acostumados com se titular o pastor. E muitas vezes que se titula pastor não tem compromisso com as ovelhas de Jesus. As ovelhas de Jesus são coisas importantes para ele. É por isso que o Senhor deixou responsável
sou pastor. Aí o membro nunca foi congresso, nunca foi nada, saiu da igreja e agora eu sou pastor. E começa a fazer coisas erradas na igreja, plantando uma doutrina que não é bíblica, plantando coisas que Jesus nunca ensinou. E é por isso que a gente vê essas igrejas abertas, lotadas de gente rodando, algo que mais se parece um terreiro de matriz africana. E aonde está a palavra? Já vi igrejas, irmãos, que as cadeiras estão empilhadas nos cantos e aquele povo rodando, girando, caindo, batendo no outro. Aonde está Jesus ali? Ou melhor, aonde é que está o Espírito Santo? Quem tem visão espiritual sabe que ali não tem Jesus, que não tem a aprovação de Jesus, que não tem o Espírito Santo de Jesus, mas tem influências de caboclos e demônios dentro dessas igrejas. Mas eu falo, irmão, sem sombra de dúvida, e se pegar, porque a Bíblia me dá respaldo para isso. Cultos que nem tinha cultos antigamente, que sacrificava a Baal, que sacrificava a Sera, que sacrificava a Deus Maloque e a outras divindades que existiam. A mesma coisa é isso, se parece com crente, mas não é crente. E a Bíblia diz: nem todos que invocam meu nome como Senhor, Senhor. Fuja disso aí, irmão. Fuja disso aí. O que você precisa dar tua mão é a Bíblia. Nós não precisamos de ir em igreja para receber poder de ninguém. Porque a igreja tal tem um profeta profetizando lá para receber poder. Caia fora disso aí. Caia fora disso. A Bíblia diz que ele dava onde você invocar o nome dele, mas não invocar na carne, fazendo a própria vontade da carne, invocando a deuses que não é o meu Deus. Aleluia. O movimento até parece que Jesus está ali, mas não é. Até parece que é unção, mas não é unção do céu. Estão plantando sementes podres no meio da igreja, e alguns da igreja estão cultivando essas sementes. Cuidado com essa semente, que o Senhor quer que eu plante a outra. E aqui diz: colhemos mais tarde do que semeamos. Colher é plantar. Não funciona simultaneamente. Não colheremos antes do tempo. Toda semente tem o seu tempo para dar. Agora mesmo tem manga. Quase todo lugar tem manga. Está dando também a cerola. Mas a manga não dá o ano todo. A cerola também não dá o ano todo. Não. Então, cada semente tem o seu tempo determinado para dar. Se você tem plantado na igreja, se você tem plantado na caminhada cristã, se você tem feito a tua parte, pode aguardar, Deus vai recompensar. Aleluia. Não, mas está demorando, irmãos. A semente tem época, tem momento de colher. Glória a Jesus. Olha, quantos anos a gente começou a colher um padrão de igreja? Quantos anos? Vai fazer 12 anos a gente nessa treinada. Mas Deus está levantando pessoas ao longo do caminho. Deus está levantando pessoas para cuidar da nova. Deus está levantando pessoas para dar telha. Deus está levantando pessoas para dar cimento. Aleluia. Deus colocou o homem de Deus ao nosso lado para nos auxiliar. Que nem Moisés, que estava com U e Arão, quando Israel estava guerreando no vale. Sabe o que aconteceu? U pegou o braço de Moisés e Arão
eles com evidência. Aquele povo que estava ganhando não era povo exclusivo de Moisés. Ele não era dono daquele povo, ele era só o líder e fazia parte daquela nação. E quando os outros líderes viram que Moisés estava cansando na medida que abaixava o braço, ele ia lá e foi ajudar, irmãos. Por quê? Porque ele sabia que quando tem dois, um não cai. Quando tem dois, um não cai. A mesma coisa é o portão de uma dobra. Quando tem um portão de uma dobra, é difícil mais quebrar. Glória a Jesus. Aleluia. E aqui vai dizer: humildade é importante. Isso aqui ele está falando da lei, da semeadura. Humildade é importante. Na lei da semeadura, precisamos entender que nunca saberemos a velocidade da nossa semente. Não julgue cada dia pela colheita que você colhe, mas pelas sementes que você planta, diz a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Vai dizer: enquanto a terra durar, semeadeiras, tempos de plantar e cegar, tempos de colher, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Então, desde Gênesis, Deus já tinha falado que nós teríamos que plantar e que nós teríamos que colher. Mas ele vai dizer que vai ter o quê? Tempo de plantar, e vai ter o tempo de colher. Vai ter o quê? Inverno, que é frio, e verão, que é calor. Ele está falando aqui das estações. Hoje nós sabemos que muitos plantios dependem da estação do ano para plantar. Aqui na roça, a mão de obra é plantada em que época mais ou menos? Você não se lembra aí? Oi? Mês de abril e maio. Então tem a época de plantar a semente, para que daria 6 meses, mais ou menos, né? Que vai colher 6 a 7 meses que vai colher. A semente vai estar grande, vai estar bonita, e o agricultor vai ter o quê? Fartura. A mesma coisa quando a gente plantamos na obra de Jesus. E aqui eu falo só de recurso financeiro. Aqui eu falo de dedicação, de a gente tomar responsabilidade para nós, como se a obra fosse também nossa. Era de Deus, mas nós somos responsáveis. Quando você aluga uma casa, você é o responsável daquela casa. O que acontecer ali, você é o responsável. A obra também é assim: nós somos responsáveis em levar o Evangelho, pregar o Evangelho, anunciar o reino de Cristo e ensinar uns aos outros, demonstrando amor, carinho e paciência todas as vezes. Glória a Jesus. Gálatas capítulo 6, versículo 9 vai dizer, e para encerrar: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, semente boa ou semente ruim, que a gente plantar, a gente vai colher. Seja semente boa ou seja semente ruim. Se a semente for boa, nós vamos colher frutos bons. Se a semente for ruim, nós vamos colher frutos ruins. E aqui, para poder parafrasear, teve um amigo meu
falando comigo, tem na faixa de 18 meses. Ele falou assim: Marquinhos, eu sempre eu dava um dízimo numa igreja, não acredito não, né? Mas ele realmente tem tendência, mas ele não fez a aliança. Mas estou falando de Jesus sempre. E ele falou assim: olha, eu sempre dava o meu dízimo aqui numa igreja que tem aqui, que o filho dele congregava na época. E ele disse que o negócio estava errado, que nada dava certo. Comprou um carro para o filho da trabalhada no Uber, roubaram o carro. Aí ele comprou outro, quase que ia ser roubado de novo. E nada deu certo. Aí teve uma vez que eu fui em Salvador, a gente olhou pela filha dele, falando de Jesus para ele. E aí quando foi um tempo depois, ele falou: ô meu irmão, manda aí a conta aí da igreja. Ele falou: não tenho conta da igreja não. Mas eu tenho a minha, qualquer coisa, você quer estar aqui em sua igreja, eu repasso para a tesouraria da igreja. E graças a Deus sempre foi assim. Até o dia que eu abri a conta da igreja, hoje a igreja é novo. E o dinheiro da igreja vai para essa conta. E aí ele, todo mês, ele sempre dá uma contribuição, tá? A luz está dando um becinho, não. Mas ele não tem compromisso nenhum da gente aqui, né? O que é que acontece, irmãos? Ele falou que a vida dele começou a ser transformada rapidamente. Aí eu peguei e falei com ele, ele falou: rapaz, depois que graças a Deus comecei a estudar a igreja aí, rapaz, minha vida parece que ficou melhor e tal. Eu sei que eu sou crente, mas Deus abençoa ele. Eu falei: claro que Deus abençoa. A chuva que cai para o crente, cai para o ímpio também. Tem pessoas que não são cristãos, que é muito melhor do que muitos que estão dentro da igreja. Porque tem muitos que estão lá fora que preservam a honestidade, o caráter, trata bem ao próximo. E tem gente que é cristão, irmãos, que são da trabalho deste tamanho, que trata mal ao próximo, vem 10 centavos no teu que ele gosta. Se é 10 centavos não é teu, devolva. Porque se você pega 10 centavos e bota no teu bolso, é mesmo para Deus que você roubasse 1 milhão. É pecado do mesmo jeito. Então tem gente lá, irmão, que é honesto e tinha caráter. Eu já presenciei pessoas cristãs falando coisas que nem ímpio eu vejo falar. Então sabe o que essa pessoa precisa? De se converter. Se converter, fazer uma aliança com Jesus, renovar os seus votos e deixar Deus transformar o seu caráter. É isso que tem que acontecer. Porque o cristão, irmãos, ele sempre tem como prioridade a honestidade, a fé, a fidelidade. E é por isso que nós procuramos frutos bons, porque nós sabemos a nossa obrigação na obra de Jesus. Então, irmãos, esse é uma visão. Tem outras visões acerca da semeadura, da lei da semeadura, mas eu quis trazer uma visão que é mais abrangente, uma visão que é mais ampliada, para que a gente possa entender acerca da lei da semeadura. Brevemente trarei outro texto que vai falar sobre a lei da semeadura, no texto de Coríntios, que é muito bom e é mais direta, mas deixa a igreja estar completa. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente, ficam todos na paz. E domingo teremos